graça, gnosticismo e o pecado. Vamos entender os perigos que cercavam a igreja do primeiro século e vamos entender os perigos que cercam a igreja de hoje. Veja que a graça de Cristo, ela nos salva, nos justifica e ela também é poderosa para fazer que nós abandonamos os nossos pecados. Graça que não faz você abandonar os seus pecados. Toma cuidado com isso. Bora lá pro estudo. Hilber, a gente participou agora em agosto, né? Agora agosto de 2022. Nós participamos de uma conferência chamada O Outro Evangelho, os perigos que cercam a Igreja de Cristo. Olha só, a gente pôde ouvir alguns pregadores calvinistas e tal, e alguns pregadores americanos e também nacionais. Hernandes Dias Lopes estava lá, Paulo Júnior estava lá e tal. Obviamente que a gente não tem um viés calvinista nem arminiano, a gente entende que os reformadores tiveram o seu papel na história e a gente respeita. Tanto que os nossos ensinos são de doutrina apostólica. Nós ensinamos aquilo que os apóstolos ensinaram com viés e exegese somente da Bíblia, tá? E também que Jesus ensinou. Então a gente não pega carona em todos os livros calvinistas que estão ali. Veja, como Lutero, por exemplo, um reformador, né? O que eu vou dizer de Lutero? Se não fosse Lutero, hoje a Bíblia não estaria aqui impressa como a gente tem hoje. Então, assim, Deus usou cada um dos seus reformadores no seu tempo. E nós, hoje, quando a gente olha para Apocalipse 21, a gente tem a Nova Jerusalém que desce do céu com 12 fundamentos, com o nome dos apóstolos. O que a gente entende, né, Hilber? Que a doutrina apostólica são os fundamentos da Nova Jerusalém. Ou seja, da igreja que Deus está formando, daquele corpo espiritual que é uma igreja, que João fala em Apocalipse 21, que se torna uma cidade. Toda cidade é o quê? Aglomerado de um povo. Nós já fizemos esse estudo aqui, então eu estou só fazendo uma transição aqui para o pessoal entender. Então a gente prega a doutrina apostólica, a gente não pega viés de reformador. Entende que Deus usou cada um no seu tempo, está nos usando aqui hoje, e daqui 10 ou 100 anos vai usar outras pessoas também. Então, tendo dito tudo isso aí, eu quero dizer que nós fomos aí esse final de semana nessa conferência e nós aprendemos muitas coisas, né, Hilber? Ali, tipo, o novo calvinismo, que é um perigo que está cercando a igreja. Falou-se muito sobre o uso demasiado da palavra graça. Então, muitas pessoas pregam graça, mas também não entendem a responsabilidade que é trazido com a graça, porque a antiga aliança nós tínhamos a lei, mas a graça, ela é um upgrade da lei. Muita gente fala assim, a graça me torna livre, né, Hilber? Mas a gente sabe que na antiga aliança você olhava para uma mulher, se você olhasse para uma mulher com intenção impura, não era pecado. Você tinha que deitar com ela e cometer adultério, não é isso? Jesus já fala na nova aliança que se você olhar para uma mulher indignamente, você já adulterou com ela. Na antiga aliança você tinha que trazer lá o dízimo de 10%. Na nova aliança é a intenção do coração, não é a lei dos 10%, é a mordomia. O que é mordomia? Agora cuidar da casa do seu Senhor. Vai muito mais além do que 10%, não é isso? Então assim, o que a gente entende? Que existiam os perigos que cercavam a igreja no primeiro século e nós temos os perigos que cercam a igreja de hoje. Então, assim, sabendo tirar ali alguns espinhos daquele peixe, a gente conseguiu comer bons peixes ali, né? Ouvindo os ministradores, as pessoas que estavam ministrando ali, os palestrantes americanos. Steve Lawson esteve lá, Paul Walsh. Não, Paul Walsh faltou, rapaz, ele passou mal. Então a gente teve Bruce, enfim, uns nomes famosos. Eu marquei Steve Lawson, mas eu fiquei no hotel desses caras, né? Tinham acho que 5 pregadores americanos, eu tava no hotel deles lá, e aí foi bem bacana. Não peguei autógrafo com ninguém lá, não. Na verdade, me conheceram lá. Até um abraço para a irmã Sandra, que conhecia a gente do Papo com Deus, bati uma foto com ela, super carinhosa, ela e as irmãs dela, então deixa um beijo no coração. E é legal, se chegar em algum lugar assim, né, ter 4 mil pessoas, as pessoas te reconhecerem. Então é legal quando a gente vai nesses lugares e o pessoal reconhece, o Max do Papo com Deus, o Wilber, cadê o Wilber? Eu falei, o Wilber não tá aqui não, o Wilber mora muito longe, o Wilber mora mal, ele mora lá no Rio de Janeiro. Eu tô tentando trazer ele para São Paulo, mas vamos ver. Então, Wilber, o que a gente viu ali? A gente viu a preocupação dos perigos que cercavam a Igreja de Cristo. Veja, esse estudo aqui você sabe que nós já fizemos antes de eu ir lá, né, na Old School, nessa conferência. Então você vê que Deus já estava moldando o nosso coração para isso,
E aí eu fui lá e falei, rapaz, o estudo já estava escrito, o e-book já estava pronto, a gente nem mexeu nada. Então eu vejo que Deus já estava direcionando aquela conferência para esse intento, né, de tomar cuidado com os perigos que cercam a Igreja de Cristo. E aí nós já tínhamos escrito esse livro aqui. O que você acha disso, Wilber? Seja bem-vindo. Então, realmente, nesse século nós temos vários perigos que estão cercando a igreja, né? O que a gente chama de pós-modernidade, agora com o relativismo moral, o certo e errado não são mais coisas objetivas, é relativo. Então você não tem verdades absolutas, e se a gente não tem verdade absoluta, Cristo não é o caminho, a verdade e a vida. Então olha só onde o pensamento da modernidade vai nos jogar, né? Começa com esse relativismo moral, agora não há mais verdade e logo Cristo não pode ser a verdade absoluta. Já começa aí uma negação da fé, e por isso que a gente vê o crescente ateísmo na sociedade. E tem também uns problemas dentro do próprio meio cristão, né? Cristão em busca do êxtase, a gente fez um estudo sobre isso. Tem, como o Marcos falou, essa nova doutrina, esse neocalvinismo que está surgindo com força no século XXI. Temos a teologia coach, que está aí também bem vigente. Então, nós temos ali coisas a combater, como os primeiros cristãos, né, os pais da igreja, da patrística, combatiam lá atrás, a gente está tendo que combater agora novamente. Verdade, verdade. As pessoas estão colocando uma graça manca, né, Hilber? Porque a graça ela é suficiente para perdoar a gente, né? Ela é suficiente para justificar a gente, mas muitas vezes ela não é suficiente para capacitar a gente para vencer o pecado. Então você sabe que a gente sempre combate o pecado. A gente sabe que o pecado suja as vestes da noiva de Cristo. Nós estamos aqui hoje para ensinar sobre o gnosticismo do primeiro século, os perigos que sondavam a igreja e fazer você entender isso e afastar falsas doutrinas ou qualquer tipo de coisa que suje as vestes da noiva, ok? Então, assim, eu quero dizer para você que a graça do Senhor é suficiente para perdoar você e te santificar, mas também para te capacitar a andar em santidade de vida, tá bom? Ou seja, você pode vencer aquilo que te vence. Nós já fizemos um estudo chamado pornografia, vou deixar um link para você aqui, ó. Pornografia, 9 passos para vencer a pornografia. É possível sim vencer, ok? Se você se dedicar, você consegue sim vencer aquilo que te vence. Deixa eu já passar para cá então para esse e-book. Você vai poder fazer download desse e-book, está na descrição desse vídeo aqui. Você vai poder pegar lá no nosso site também, ó. Vou deixar aqui, ó, mais de 180 e-books como esse, totalmente gratuito. O Ministério do Papo com Deus é um projeto que visa ser gratuito e edificar o povo santo. Você quer nos abençoar, tem gostado dos nossos estudos? Tá aí, ó, papocomdeus.com.br/revista. Pode comprar os nossos estudos para colecionar aí na sua casa. Primeiro a revista, lançamos a primeira revista agora em setembro de 2022 do Papo com Deus e vamos lançar a segunda até o final do ano de 2022. Ok? E também temos o dicionário do Apocalipse vindo aí impresso, muito legal. Se você quiser abençoar o nosso trabalho, ó, 100% do valor é revertido para enviarmos anúncios para Angola, Moçambique, Portugal, Brasil e para o Libras, para mostrar os nossos estudos. Tem mais de 4.000 pessoas hoje estudando online com a gente, tá? Então vamos lá. Ó, irmãos, deixa eu já fazer uma coisa responsável assim, presta atenção. O Novo Testamento tem 27 livros, né, Wilber? Se me falha a memória, 27 livros. O Wilber tá travado aí? Tá aí? Sim, 27 e 39, não é? 27 o novo, 39 o velho. Isso. É que estava travado, desculpa. Então, ó, presta atenção. 27 livros do Novo Testamento. 26 livros exortam de falsa doutrina. Exatamente isso. Só a carta de Filemão que não fala de falsa doutrina. As 26 cartas exortam de falsa doutrina. Segundo a Tessalonicenses, Paulo está falando, olha, o fim, a volta de Cristo vai ser quando vier a apostasia, e aí se manifestar o filho da iniquidade. Nós fizemos um estudo, ó, aquele que o detém. Hilber, põe aqui para eles. Meu irmão, não deixa de fazer esse estudo. Esse estudo é incrível. Além de polêmico, né? Ele é um divisor de águas para você entender. Aquele que o detém. Quem detém a manifestação do anticristo, a igreja, ela vai ser arrebatada. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus, irmãos. A interpretação está no mesmo texto. Faça uma boa exegese do texto. Aprende com a gente aqui, tá bom? O Espírito Santo vai ser retirado. Não tem como. O homem não se arrepende se não tiver a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com o homem, né? O homem sujo nos seus pecados e vai estar na grande tribulação. O maior momento que as almas
tem de se arrepender. Quando o Senhor passar os seus pelo fogo, aí Deus tira o Espírito Santo, não faz sentido. E aí fica um pedaço da noiva lá em cima, passa 7 anos, e um pedaço aqui embaixo. Deus vai partir sua noiva no meio, depois vai juntar lá na frente. Enfim, a gente respeita aqueles que pensam diferente da gente, mas faz esse estudo aqui para você aprender, aquele que o detém. Então veja, ó, de 27 livros, 26 exorta para a falsa doutrina. Paulo fala que o arrebatamento não vai acontecer antes que venha a apostasia. Apostasia, a etimologia da palavra é divórcio. O que é divórcio? Você se separou daquilo que você estava casado. Ou seja, a igreja de Cristo está casada com a doutrina de Cristo. Estamos casados com a doutrina de Cristo. Vão fazer o quê? O outro evangelho, um falso evangelho. E a igreja vai acabar caindo nessa história. Então presta atenção. Por que a gente exorta quase em todos os vídeos sobre falsa doutrina? Porque o nosso objetivo é limpar as vestes da noiva de Cristo, ok? Falsa doutrina macula o corpo de Cristo. Falsa doutrina leva você a viver uma vida libertina. Então nós estamos aqui para colocar um fardo. O fardo de Cristo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ô Hilber, vamos fazer um estudo sobre o fardo e o juízo de Cristo? Tem um jugo, não tem? Andar com Cristo tem um jugo e também tem um fardo. Olha o jugo, negue-se a si mesmo, ok? Pronto, não vive mais você, acabou. E tem um fardo para carregar. O meu fardo é leve. Sabe por que o fardo de Cristo é leve? Porque o fardo de Cristo é amar o teu próximo como ele nos amou. Então, se você ama a Deus, esse fardo é leve. Se você não ama a Deus de todo o seu coração, esse fardo vai se tornar pesado. Então, já fica a dica aí para vocês. Olha só, 27 livros do Novo Testamento, 26 exortam para a heresia. Paulo fala que o arrebatamento de Cristo não acontece antes que venha a apostasia. Ó, a apostasia é uma grande heresia. As pessoas vão deixar de seguir a verdade para seguir falsas doutrinas. Olha lá a parábola das 10 virgens. As 10 dormem, tanto as 5 nécias quanto as 5 prudentes. As 10 dormem. Ouve-se o grito da meia-noite. Grito ali é Yom Teruah. Fizemos um estudo aqui, ó. Ministério das trombetas. Faz lá para você entender. Yom Shofar e Yom Teruah. Quando as duas testemunhas estiverem tocando trombetas e anunciando a volta de Cristo, você vai entender que a igreja vai despertar, tá ok? Para a última hora, para um grande avivamento na última hora, assim como os moedes de Deus. Deixa aqui também, Wilber, os moedes de Deus, as festas e os tempos determinados do Senhor. Houve um grande avivamento no nascimento da igreja e antes da igreja ser arrebatada vai ter um grande avivamento para colheitas de almas. Assim como o semeador saia na terra, lançava a semente somente no tempo de chuva, ó, avivamento como chuva, só lança a semente na terra no tempo de chuva, antes de colher o fruto, ele espera vir as últimas chuvas, que é a chuva temporária, a chuva serôdia são as últimas chuvas, e aí sim Deus vai colher. E Deus vai colher só as primícias do que dorme, assim como Cristo foi, tá? Cristo foi primícia dos que dormem, para que assim como ele foi, nós também sejamos na última hora. Ó, já falei aí uns 10 estudos, né, Hilber? Já passeamos por uns 10 estudos aí. Então, irmão, nosso objetivo aqui com esse estudo, graça, gnosticismo e pecado, é o seguinte, presta atenção, a graça nos salva e nos justifica. Cuidado com o gnosticismo, tá, ok? Esse entendimento místico, exacerbado da palavra, libertino da palavra, para que não transforme em pecado. Então, graça, gnosticismo e o pecado. Então, toma cuidado com isso. Vindo para cá já, esse estudo é grande, tá? Se você não é espartano, se você não gosta de Bíblia, esse estudo não é para você, pode pular fora, tá bom? Agora, se você quiser saber como manual de instrução de como ser salvo, fica aí que tem bastante verso bíblico e nós vamos fazer isso aqui prudente e bem responsável. Olha lá, eu quero mostrar para você que o termo gnose, que é de onde origina o gnosticismo, significa ação de conhecer, conhecimento, sabedoria, ciência. Estava calçada em um quadripé de ciência, filosofia, mística e arte. Então, ó, o conhecimento esotérico da verdade espiritual combinado com mística, com sincretismo religioso, especulação filosófica, que diversas seitas dos primeiros séculos da era cristã, consideradas heréticas pela igreja, acreditavam ser essencial para a salvação da alma. Então eles aplicavam ali um sincretismo religioso, místico, ó, precisa de Jesus, mais disso, isso. Ou seja, entrou falsas doutrinas. Por quê? Porque o povo não era apartado da fé, eles eram um povo de fé, sempre acreditaram em deuses, enfim, sempre no misticismo, sempre no deísmo e tal. Não, é diferente do nosso tempo, tá? As pessoas não creem em Deus, a Europa inteira apostatou, a França apostatou, a Inglaterra, você vai dar uma olhada nisso daí, tem uma geração inteira que nunca ouviu falar de Deus, porque se afastaram, mas naquela época não, nós sabemos que
as pessoas acreditavam muito em Deus. Então como é que Satanás colocou no meio deles um monte de confusão? Colocou ciência, filosofia, mística e arte. Para quê? Para entrar falsas heresias no meio da igreja, para acreditar que para ser salvo você precisava de Cristo, de mais algumas coisas. Você separou um contexto dessas primeiras variantes do primeiro século, Iber, para falar para a gente? Sim, e então, a gente tem, é o que o Max falou, esse surgimento desse gnosticismo é justamente nesse mais, né? Ah, nós cremos em Deus mais, então toda vez, aqui é um alerta de heresia, toda vez que alguém falar para vocês, a gente crê em Cristo mais, esse mais aí você pode ficar com um pé atrás, porque provavelmente vai vir heresia aí. Não tem mais, é Cristo em tudo, então não há espaço para mais, é só espaço para Cristo. Então, o gnosticismo, como o Max falou, é esse conjunto de correntes filosóficas e religiosas, né, que misturam a interpretação bíblica, livros apócrifos. Então, outra dica, como você percebe uma seita que é gnóstica, voltada para um gnóstico, voltada para uma heresia? Geralmente, elas vão falar muito de Lilith. Já ouviu falar, Max? A esposa de Adão, a Lilith? Já. Hoje em dia, quer saber se uma pessoa é gnóstica? Vê se a pessoa é fiel a essa vertente da Lilith. Com certeza vai ser, porque os gnósticos do primeiro século eram também. Vão usar muito Enoque, Apocalipse de Abraão, e um viés filosófico que é o médio platonismo, né? Estão usando o livro de Enoque, né? Estão usando bastante o livro de Enoque no nosso tempo, né? Sim, bastante. Primeiro e segundo Enoque vai usar apócrifos de diversos sentidos de Apocalipse, tipo Apocalipse de Abraão também. Então, a gente vai perceber que é uma seita herética quando começar a forçar bastante por esse lado. E, como o Max falou, nós temos algumas variações, porque o gnosticismo é uma corrente muito grande, ela foi surgindo várias vertentes. E uma delas foi o maniqueísmo, que vinha de um dualismo que se originou na Pérsia. Que seria esse dualismo? Que o mal e o bem estavam em um conflito, tá? E o mal e o bem teriam ali a mesma força, um conflito por igual. E o mundo ia ser terminado por esse conflito. A gente sabe que isso não é verdade, porque na religião cristã Deus é soberano até sobre o mal. Então, ele vai consumir, não tem uma batalha de iguais, coisa que o dualismo maniqueísta tinha. E também tinha uma outra, chamada de valentinianismo, que quem ia contra essa heresia era o Irineu de Lyon. E ele tem um livro que se chama Contra os Hereges, que é um livro verdinho da patrística. Então, quando vocês forem ter contato com esse livro, Contra Heresias, você vai ter ali Irineu, bispo de Lyon, combatendo essa heresia gnóstica que tinha ali como ponto de partida que a matéria é má e o espiritual que é bom. Então, ele vai contra, por exemplo, a ressurreição corpórea de Cristo. E isso também é uma coisa que, se você negar, você nega a fé cristã, porque Cristo ele ressuscitou também em corpo, né? Não só em espírito. Maravilha. Irmãos, olha só, a carta de Judas que tem aí nas nossas Bíblias, ele, no começo da carta, Judas, ele se identifica, já no comecinho da carta, ele se identifica como irmão de Tiago, que por sua vez, Tiago foi líder da igreja em Jerusalém. Então, Judas, que escreve aí a carta de Judas, ele é irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. Então, Judas e Tiago eram irmão de Jesus, tá? Então, a carta de Judas era do irmão exatamente de Jesus Cristo. Ele escreve lá em Judas 1, do 3 ao 5, é o seguinte: é dever cristão pelejar pela fé, amados. Ou seja, você tem que lutar pela sua fé. Não é assim, eu creio em Cristo e estou salvo, viu, Wilber? Hoje botou um irmão para mim assim, eu creio em Cristo e estou salvo, e ponto final. E não se fala mais isso. Amém. Quem vai julgar vivos e mortos é o Senhor, não sou eu. O que eu tenho que dizer para você é que a batalha pela sua alma, ela continua até o dia que você morre. E você tem que lutar pela sua fé. Nós vamos mostrar aqui pelo menos uma meia dúzia de versos que vai mostrar que você precisa lutar até o sangue, se for necessário, pela sua fé, tá bom? Então vamos lá. É dever cristão pelejar pela fé, amados. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar, ou seja, lutem pela sua fé, diligentemente, para que uma vez por todas foi entregue aos santos,
pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a libertinagem, a graça. Olha só, está transformando a graça do Senhor em libertina. Ele está deixando claro isso aqui. Do nosso Deus, e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo que uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo de grandes dias. Olha só o que ele está falando. Eu estou anunciando vocês e estou falando para vocês batalharem pela sua fé, porque no meio de vocês já entrou indivíduos, pessoas ímpias, que estão tentando dissimular vocês, tá? Colocar falsas informações no meio de vocês. Olha só o que eles fizeram. Eles transformaram em libertinagem a graça. Ó, pegaram a graça de Cristo e deram uma liberdade assim exacerbada. Transformaram a graça de Cristo em libertina. Então o que Judas está dizendo para a igreja é que Deus também salvou o seu povo, tirou do Egito, mas aqueles que não se permaneceram fiéis à palavra do Senhor, ele exterminou lá no próprio deserto. Então Judas está fazendo uma exortação, e ele prossegue no verso dizendo assim, ó, cuidado, andem para a vocação ao qual foram chamados, se separando, ó, separando é a palavra santo, se separando das coisas impuras e vigiando através da palavra, para que heresia não entre no meio de vocês. Irmãos, só tem uma forma da gente se ver livre de heresias, a exposição fiel da palavra de Deus, e que é uma pregação que a gente considera uma pregação boa, não é uma pregação temática, mas uma pregação expositiva da palavra de Deus. Lendo o texto, expondo o contexto da época, ok? E se mantendo a sã doutrina, separados para o Senhor, santificados ao Senhor. Olha só o que Judas, irmão de Cristo, está falando. Cuidado, andem para a vocação, ou seja, sejam cristãos, caminhando na fé, na graça, no conhecimento do Senhor, mas andem para a vocação ao qual vocês foram chamados, separando-se das coisas impuras. O que ele está falando? Santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A santificação, Wilber, não é uma opção. A santificação é uma condição. Como assim condição? Se você não andar em santidade de vida, irmão, você tende a não ser salvo. Você quer pagar para ver? Paga para ver. E quando chegar no dia, fala assim, eu aprendi que somente crer e for batizado eu seria salvo. Veja, o evangelho de Cristo não é feito de um verso isolado. A Bíblia inteira, ela é uma Bíblia harmônica. Você pega de Gênesis, Apocalipse e você vai entender o contexto. Eu já li diversos versos e a pessoa isola, fala assim, olha, você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, mas não entende que ele está mostrando o contexto de vencer a própria morte. Vai ler o capítulo inteiro, vai fazer uma conexão com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele é pleno e perfeito, ele não é feito de um verso isolado, ok? Se você isolar o nosso texto aqui hoje, o nosso estudo, um pedaço do vídeo, você vai encontrar uma libertinagem para você viver nos seus delitos e pecados. Você vai cortar um trecho dessa mensagem e você vai viver ela. Por que a Bíblia a gente faz a mesma coisa? A gente tem que entender que a Bíblia inteira, ela tem uma harmonia, ok? Ela tem uma harmonia. Então você tem que ir de Gênesis a Apocalipse para entender. Ah, eu isolo a antiga aliança porque a lei já passou e tudo se fez novo. Não, a lei é os fundamentos. E agora nós estamos sobre os fundamentos. Entenda isso. Lembra que Jesus disse em Deuteronômio? Por 2 ou 3 haverá de ser condenado tudo que tiver ser condenado. E olha no Apocalipse, 2 testemunhas profetizando na última hora sobre os estatutos, os juízos, a ordenança do Senhor. Deus fala para João, é necessário que profetize mais uma vez a povos, línguas e nações sobre os meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos. Então a lei do Senhor continua valendo até os dias de hoje. Não somos justificados pela lei, nem a antiga aliança o foi. Era uma sombra do que haveria de vir. Cristo está aqui, estamos debaixo da graça e queremos crescer em graça e conhecimento. Aliás, parênteses, Wilber, como é que se cresce na graça e conhecimento, Wilber? Crescer em graça e conhecimento é você se desenvolver na fé, né? Você se capacitar e você se moldar a Cristo, a estatura de varão perfeito. Exemplo, você entrou no evangelho de uma forma e conforme você vai caminhando no evangelho, você vai
se capacitando a se livrar e a combater alguns problemas, alguns pecados. Por exemplo, você entrou no Evangelho sendo uma pessoa que se ira bastante com seus irmãos, ou você entrou no Evangelho vindo de um contexto onde você falava muita mentira, você veio do mundo, entrou no Evangelho, você tinha ali o hábito de se relacionar com várias pessoas e você começa a caminhar com Cristo e você começa a se livrar desses pecados, desses males, e aí você está crescendo em graça e conhecimento, em graça, né? Em conhecimento também, porque você vai começar a ter um contato direto com a palavra de Deus e até você chegar à estatura de varão perfeito, como Paulo fala. Então, isso é crescer em graça, você capacitar e você ir chegando à imagem de Cristo cada vez mais próximo dentro da sua caminhada cristã. Isso seria o crescer em graça. Tá bom, vamos lá, vou tentar correr aqui com os slides para a gente ganhar velocidade e algumas coisas eu não vou falar, você vai baixar esse e-book aqui, aí você vai entender o que é o gnosticismo, condição filosófica, enfim. Isso aí você vai fazer em casa para a gente entender melhor, tá bom? A nossa preocupação, irmãos, eu vou ler esse trecho aqui, ó. A nossa preocupação é que algumas pessoas recebem a graça de Deus e não se importam mais com o que fazem, se elas pecam ou não pecam, elas já acreditam que já estão salvas, justificadas e por isso não cabe nada. Veja, nós falamos que na antiga aliança existia lei, existia uma condição, existia 10%, existia um rito para você consumar. Na nova aliança existe um upgrade, só a intenção do coração já fala, é muito mais do que 10%, agora é mordomia, e com a graça não seria diferente, agora que fomos justificados, tem até um reformador, que agora eu nunca me lembro desse bendito, mas eu vou tentar explicar aqui. Ele diz o seguinte, olha, a lei não podia nos justificar, a lei então nos apontava para um justificador, que era Cristo, então ela nos apontava para Cristo. Agora nós chegamos em Cristo, agora somos justificados nele. O que eu devo fazer por um Deus que fez tudo por mim, que deu a sua própria vida por mim? Ah, então agora você vai voltar para a lei, entendeu? Eu cheguei até Cristo para me justificar, agora Cristo me justificou, o que eu faço agora? Eu devo voltar para a lei, agora eu não vou matar, não vou roubar, não vou prostituir, não vou adulterar, entendeu isso? Não posso me justificar pela minha própria lei, então o que eu faço? Eu vou para um justificador. Quando eu chego lá, eu falo, Cristo, o Senhor morreu por mim, o Senhor deu a sua vida por mim, o que eu devo fazer? Ele fala, agora dá a sua para mim, não é assim? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo fala, já estou crucificado, Romanos, né? Já estou crucificado para o mundo, e o mundo já está crucificado para mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando não vivo mais eu, é que os meus desejos, as minhas vontades, nada disso mais vai me consumir. Vai sentar no trono da minha vida, querendo ser Deus, parecendo como Deus. Não, agora quem está no trono da minha vida é o próprio Jesus Cristo. Eu acordo de manhã cedo pensando no Evangelho, eu almoço pensando no Evangelho, conversando com pessoas no WhatsApp, aconselhando, liderando nossos grupos. Eu almoço pensando nisso, eu passo a tarde pensando nisso, eu escrevo e-book às vezes de tarde, tiro 2, 3 horas para escrever um e-book, para edificar um e-book para vocês. Estou aqui agora gravando com o Uber, 6h30, 7 horas nós temos estreia, tem que correr com esse vídeo aqui, às 7 horas eu paro para estreia, e paro para jantar e depois eu tento ser pai, depois das 9 horas da noite. Então, eu acordo e durmo pensando no Evangelho de Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá? Então a nossa preocupação é isso, que ensinamentos baseados nesse gnosticismo, nesse conhecimento, ou nesses falsos conhecimentos que tem entrado no meio, como o Uber falou, neoliberalismo, a teologia humanista, inserindo esses fermentos no meio da Igreja de Cristo, acabe pervertendo vocês da verdade de Cristo. A graça do Senhor é poderosa para nos salvar e nos justificar, mas ela também é poderosa para te encorajar e te ensinar a vencer os seus próprios pecados. Veja como Judas disse, irmãos, lutem, perseverem para que vocês sejam separados das coisas impuras, do pecado, né? Do pecado que tenazmente te assedia. Então, isso que a gente tem que ter em nossa mente. Paulo fala em Romanos 8:29, ele nos predestinou para sermos a imagem do seu filho. Qual que é a imagem do filho? O filho é santo, nele não foi encontrado pecado algum. Por que ele venceu a morte? Porque ele chegou no Hades, lá embaixo, e não tinha nada que prendesse ele no aguilhão da morte, porque o que prende um homem na morte é o pecado. Se não tem mais nada que peca, o que Jesus faz? Ele ascende aos céus. Somente ele ascendeu aos céus. Ninguém ao céu subiu, senão aquele que de lá desceu. Jesus mesmo disse, somente Jesus está nos céus, ok? Se você não fez nosso estudo sobre
sobre o inferno. Põe aqui, Uber. São 3 vídeos que nós temos sobre o inferno. Um inferno que eu fiz é um estudo rapidinho, de 30, 40 minutos, e fiz mais 2 vídeos de 35 minutos sobre o inferno. É muito bom para você entender quando a palavra fala que Jesus subindo levou o cativo ao cativeiro, ok? Recebemos a graça pela fé, mas permanecer nessa graça é uma responsabilidade minha e sua. Por isso que nós falamos que graça gera responsabilidade. Muitas pessoas acreditam no monergismo, no sinergismo. Irmãos, é uma sopa de letrinhas estudar teologia que você nem acredita. Eu nunca gostei de estudar teologia sistemática, mas eu sei que ela é boa pra gente. Mas, enfim, faltei em várias aulas minhas. Eu deixo bem claro isso, porque o Wilber é um estudioso. Ó. O Wilber está fazendo bacharel agora. Né? Então, o oposto do sinergismo. O que é o sinergismo? Que o Espírito Santo é responsável por levar o homem à santificação, que o Espírito Santo leva o homem ao arrependimento. Nós cremos no sinergismo, tá? Monergismo é isso. Mono é um. Então, que é o Espírito Santo é responsável por 100% tudo, tá bom? Nós cremos no sinergismo. O Espírito Santo, né, traz o arrependimento na vida do homem, e o homem, então, vai até Cristo e fala, não quero fazer isso, não vou fazer aquilo. O Espírito Santo mostra na mente e no coração, e o homem faz isso hoje. Muitas vezes eu falo assim, será que isso é pecado ou não? Não sei se isso tem na Bíblia, mas Deus fala na nossa mente e no nosso coração, isso não é puro, isso é impuro. Certa vez eu estava conversando com a Vanessa falou assim, mas o que você acha disso? Eu falo, ó, eu acho que isso não é moralmente legal. Por quê? Eu falei, porque Deus coloca esse sentimento no meu coração e esse entendimento na minha mente, ok? Então nós do Papo com Deus cremos no sinergismo. A gente acredita que é a linha mais correta, ok? Mas a gente respeita a sua linha, principalmente a linha calvinista, que é muito monergismo, né, Hilber? Eu acho que é muito monergista. Calvinista é monergismo. Irmãos, pensa bem uma coisa comigo. Ponto central da fé, da doutrina cristã. Cristo, morto para a remissão dos nossos pecados, ressuscitado ao 3º dia, para ser primícias para Deus, assim como ele foi, nós também sejamos na última hora. Então, Cristo é quem nos justifica. Ele é a nossa tampa, nosso propiciatório. Ele é o sangue derramado que hoje pode pagar o preço de toda a humanidade. Todos aqueles quanto receberem, tá? Cristo veio para todos, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, isso para a gente é condição sine qua non. Ou seja, é o ponto central da nossa fé. Vamos dizer assim, ponto central da nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou para a justificação da gente, ok? Todas as outras coisas, calvinismo, arminianismo, essas coisas, para a gente isso é secundário, isso não divide a nossa fé, isso não divide a nossa comunhão, tá bom? Eu almoço com calvinistas, almoço com arminiano, me chamam para dormir na sua casa, eu vou de boa e prego na sua igreja. Isso não deve dividir a gente, pelo amor de Deus, parem com isso, tá bom, irmãos? Vamos lá. Santificação, deixa eu puxar aqui pra gente, ó. A santificação testifica a graça na nossa vida. A graça que recebemos pela fé é evidenciada pela santificação na vida do crente. Fomos chamados para a santidade, a nossa vocação é andarmos em Cristo, e assim como ele é puro, devemos também ser. Algumas pessoas estão pregando que se você fizer, você não precisa fazer nenhum esforço para permanecer na graça e tal. Enfim, irmãos, eu não acredito nisso. Ele fala assim, se você fizer algum esforço, a graça deixa de ser graça. Não acredite nisso. Não é o que Judas escreveu. Das 27 cartas exortando para a santificação e tomar cuidado com falsas doutrinas, exortação, acorda para isso, irmão, tá bom? A gente tem que resistir. Paulo fala, resistir. Vocês nem resistiram a ponto de derramarem sangue. Nós vamos chegar nessa página e você vai entender sobre isso. Ó. Lute contra o pecado. Tá aqui, Paulo tá falando. Ó. Lute contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Romanos 12, do 1 ao 4. Então o que Paulo está dizendo? Vocês nem chegaram nesse ponto de derramar o próprio sangue. A gente sabe que a igreja do primeiro século derramou até sangue. Né? Nós vamos falar sobre isso. Então, deixa eu chegar aqui para vocês, ó. Lucas 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. Então, olha só. Todo homem se esforça. Existe um esforço nosso. Não é simplesmente aceitar a Jesus e todos os meus pecados são perdoados. Metanoia. Crer é diferente de arrepender. Muitas pessoas falam assim, eu creio em Deus. Eu falo, ok, mas você se arrepende dos seus pecados? Não, eu me arrependo. Arrependimento, aqui no português, parece que é remorso, né, Hilber? Mas no grego, ele tem uma etimologia que mostra tornar, dar a volta, mudança de pensamento, mudança de posicionamento. Metanoia está mais condicionada a mudança de posicionamento. Eu estava indo para o leste,
de repente alguém falou, tá errado, aí eu viro para o sul, né? E aí eu vou para outro lado, leste-oeste, é um ponto para outro ponto, entendeu? Eu tô indo para a esquerda, alguém falou, tá errado, é para a direita. Isso é metanoia. Eu viro e agora eu passo a andar para a direita, porque eu estava indo errado. Então, esse é o conceito no grego, ele é muito mais rico do que aqui no português. Então, aquela pessoa que fala que se arrependeu, mas você não vê mudança de vida, como é que eu sei que a pessoa mudou de vida? Frutos, Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Olha para a árvore dele, homem é como uma árvore. Se ele não dá fruto, ele não está mudando de vida. Eu até brinquei com meu cunhado, a gente foi esse final de semana lá para a conferência, aí a gente tá falando alguma coisa da palavra, ele falou assim, cara, eu sou crente, não sei o que, eu falei, eu sei, ele falou assim, você sabe? Eu falei, sim, porque eu acho que antes você não era, hoje eu vejo que você tá crente. Ele, oxe, começou a dar risada. Como é que você sabe que eu tô crente? Eu falei, porque eu vejo seus frutos, eu vejo o seu falar, o seu andar, você está lutando contra aquilo que você não lutava. Então aquele cara que senta e se acomoda, irmãos, não é o que Paulo está falando, não é o que Lucas está falando, não é o que Judas está falando 16, que Lucas está falando 16, todo homem se esforça para entrar no reino, não é uma coisa assim, pronto, tô salvo, tá tudo bem, a partir de agora todos os meus pecados que eu pequei hoje tá perdoado, que amanhã tá perdoado e para sempre está perdoado. Sim, mas essa é uma mensagem subjetiva. Cristo pagou seus pecados de hoje, de amanhã e sempre, sim, mas cuidado, que é uma coisa muito ambígua, tá bom? Se você estiver em Cristo e não estiver lutando contra o pecado, se afastando, se santificando, você pode estar profanando o sangue da aliança e nós vamos chegar lá. Então, portanto, existe sim um esforço para trilhar o caminho da metanoia, que é mudar visão, posicionamento, direção, tudo. Deixa eu pegar um outro ponto que eu quero saltar, para esse estudo tá ficando grande. Então, não há nada que eu faça que me torne digno da graça de Deus. Presta atenção. Eu estou me justificando. Não existe sangue de humano, sangue de carneiro, sangue de nenhum animal que possa justificar um homem. Nada do que eu faça pode me justificar, eu posso me dar o presente da salvação. Mas isso não significa que eu não deva me esforçar de forma alguma, né, como nós mostramos acima. Então nós precisamos nos esforçar. Na luta contra o pecado, resistam ao ponto de derramar o próprio sangue. Olha o que Paulo está falando. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, ou seja, livre-se de interesse por dinheiro, casa, mamon, carro, essas coisas, livre-se dessas coisas que te prende e foca no reino de Deus, de tudo que te atrapalha, e ele fala o seguinte, olha, livrem-se do pecado, se afaste do pecado, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aí, eu quero ler o finalzinho aqui, ó. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramarem sangue. Por que Paulo está falando isso, Hilber? Paulo está orientando a igreja a correr a corrida da fé, suportar o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Então, nós vemos que a igreja do primeiro século, ela foi perseguida, né, Hilber? Foi perseguida e morta, e nos últimos dias a igreja também será perseguida e morta. Da mesma coisa que nós vemos no primeiro século, em 70 depois de Cristo, nós vamos ver na última hora, na grande tribulação, cristão, pelo menos os 3 anos e meio finais dos 7 anos da grande tribulação, tá? Cristãos sendo perseguidos e mortos, a igreja passando pelo fogo, como nós vamos deixar um estudo para você aqui, ó, a terça parte, o número que aponta para os salvos. Jesus fala que vai passar a sua igreja pelo fogo. Eu vou me sentar como lavandeiro e vou provar vocês como prova-se o ouro, como se prova a prata. E vocês vão dizer, esse é meu Deus, e eu vou dizer, esse aí é o meu povo. Tá bom? Então é necessário que o seu seja passado pelo fogo para purificar. E a grande tribulação é um símbolo de purificação. Hilber, quer fazer um comentário para eu saltar já para o próximo slide? Sim. Como você falou lá na questão de metanoia, a metanoia no grego ela tem um conceito um pouco mais físico. Ele mostra uma mudança de direção, né? Você vai ter essa expressão de metanoia, uma mudança de direção, uma mudança de sentido, enquanto a gente olha com uma forma de remorso, que é uma coisa mais no campo mental. Então, quando nós nos arrependemos e ali estamos numa condição de metanoia, nós mudamos e essa mudança é expressa na realidade, no físico. A gente muda e por essa mudança gera frutos, gera atitudes de
convertido. Uma coisa interessante que o Marcos falou é essas batalhas, né? A graça nos capacita para ganharmos essas batalhas do dia a dia contra o pecado. Quanto mais nós ganhamos essas batalhas, mais a nossa graça cresce. É como se fosse uma sinergia, né? O Marcos falou ali de sinergia e monergismo. Então, a nossa graça, nós temos a graça de Cristo, nós resistimos ao pecado, nós resistimos a esse mal, nós batalhamos contra ele, e ao vencer essa batalha, a nossa graça cresce. A nossa graça ela vai se fortalecendo. Amém. Olha só, a dissimulação da graça do século XXI. Como que é dissimulada essa graça do século XXI? Escondendo a vocação ao qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para um compromisso de santificação e sacerdócio, está em Apocalipse 1:6. Nós fomos chamados para sermos separados, ok? Separado. Santo significa separado. Então, quando você começa a trazer o mundo para dentro da igreja, tem igreja trazendo funk, dizendo que é para atrair os jovens, vem novinha, a gente viu esses dias aí até um anúncio, vem novinha do funk, tocando funk de fundo, a gente sabe que a batida do funk ela é sensual, trazendo isso dentro da igreja, igrejas que parecem mais boates, cuidado com isso. Isso pode ser uma dissimulação exacerbada. Nossa, Max, mas isso aí é fácil, para quem é crente de verdade vai se afastar. Mas tem pequenas fermentos que vai entrando no meio da igreja, mudando um pouquinho a doutrina da igreja. Veja, a palavra de Deus é imutável, ela é atemporal, ela serviu naquele tempo, ela serve hoje, ela vai servir para sempre. Atemporal é que ela serve para tempo e fora de tempo também, tá? Então ela não está destinada ao tempo, ela muda, ela permanece a mesma. Ela foi a mesma ontem, ela é a mesma hoje, ela vai ser a mesma para sempre. Santificação sem a qual ninguém verá Deus, ponto. Isso é ponto, é condição, não é uma opção para cada crente, tá bom? Não vou falar da graça barata, você vai ler na sua casa. O perdão de Deus não é o início, mas ele é o fim. Tito vai falar isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões, ou seja, que você nega essas paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a carta de Paulo a Tito mostra que a graça nos capacita para vivermos em santidade e perdão. Romanos 6, o capítulo vai mostrar a força da graça que nos capacita para não sermos mais escravos do pecado. Então sim, essa graça que não te capacita para mudar de vida, você continua na mesma vida de pecado, não é graça, ok? Você não recebeu essa graça de Cristo. A graça de Cristo ela é poderosa para te salvar, justificar, mas também te tornar um homem separado das coisas impuras. Capítulo 6 de Romanos, leia aí. Ele vai mostrar que a graça te capacita para você não ser mais escravo do pecado. Romanos 7 vai mostrar o conflito de alguém que viveu na lei também e na graça. Paulo vai mostrar esse conflito que ele vivia. Romanos 8 vai mostrar que agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então a graça vai triunfar sobre a lei e sobre o pecado, ok? Então esse capítulo mostra a capacitação sobrenatural da graça através do Espírito Santo para nos afastarmos do pecado e servirmos ao nosso Senhor. Essa graça agora aumentou de nível de santidade, ela aumenta o seu nível de responsabilidade, ok? Sabemos que somos pecadores, irmãos, mas aí a gente viver na prática do pecado é profanar o sangue da aliança, e Paulo vai falar isso em Hebreus 10:26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, né? Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo, fogo vingador. Então, irmão, eu não vou nem ler isso aqui, ó. Hebreus 10, do 26 ao 31, Deus fala que você profana o sangue da aliança se você vive deliberadamente pecado. Ei, irmão, se você vive na prática da pornografia, Hilber, deixa o card para eles aqui, ó, 9 passos para vencer a pornografia. Estamos aqui para te ajudar, nós todos passamos por isso, viemos do mundo, eu e o Hilber, temos experiência nisso, podemos falar, podemos pegar outros irmãos que ajudam nisso, ok? E abençoar a sua vida. Sim, a graça de Cristo te capacita para vencer esse pecado também, amém? A graça de Cristo é poderosa para nos salvar e também nos justificar, nos afastar do pecado, nos dar força para afastar do pecado. Paulo, estando na graça e não tendo nada que acuse a sua mente, mesmo assim ele não se sente justificado. Olha só, tem um trecho lá que Paulo fala o seguinte, deixa eu chegar aqui, ó. Paulo fala assim, mesmo não tendo nada na minha mente que me condene, né? Ele fala, tá, não vos sobreveio, não tá aqui, deixa eu ver, não tá nesse trecho, eu queria dizer isso para você. Paulo fala assim, ó, não tem nada que eu me sinta culpado, e mesmo que minha mente não me acuse, mesmo assim eu não me dou por justificado. E ele fala, quem me julga é o Senhor, 1 Coríntios 4, do 2 a 5, olha que lindo.
igual hoje, assim, ó, não tem nada que eu possa ter visto que eu pequei hoje, mas mesmo assim eu não me dou por justificado, porque quem me justifica é o Senhor Jesus Cristo, ó. Quem me julga é o Senhor Jesus, que vai julgar vivos e mortos. Olha que lindo, Wilber. Eu nem, deixa eu ver, eu não sei se eu pequei hoje, mas eu não me dou por justificado, porque quem me justifica é Cristo, ou seja, não são minhas obras. Mesmo que eu não tenha pecado, se não for Cristo que me julga e que me justifica, eu tô por um fio. Então, olha só. Nem por isso eu me dou por justificado. Eu falei isso para vocês, deixa eu pular para cá, vou saltar esse trecho para a gente já ir para o final. A graça nos capacita a suportar, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento. Então Paulo está explicando que a graça, agora na graça a gente pode suportar e superar os desejos ardentes da nossa carne, porque agora o Espírito nos capacitou no seu amor para resistir. Então, essa graça que o pessoal coloca aqui pode te justificar, mas também não te dá força para vencer os pecados, é um pouco complicado. O Pedro também vai exortar, olha só, de 27 cartas, nós falamos no começo, 26 fala sobre exortação a falsas doutrinas, então toma cuidado. 2 Pedro 2,17, esses tais são como fonte de água, como névoa impelida por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engoda com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometeram-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do seu vencedor. Paulo fala que Cristo me libertou, mas ele fala assim, sou escravo do evangelho de Cristo. Então é incrível a gente perceber, né? Olha só, eu era escravo do pecado, vivia no pecado. Cristo me libertou. Mas peraí, ele me comprou, ele me pagou por um bom preço. Se ele é meu Senhor, eu sou o seu servo. Então, não é de mim mesmo. Paulo fala, os seus corpos não são de vocês mesmos. Foi pago por um alto preço. Então, toma cuidado com o que você usa que não é seu. Então, por aí a gente tira uma métrica, né, Hilber? Eu sou livre, mas peraí, essa falsa liberdade que me dão por aí tá errado. Toma cuidado. O Pedro está exortando para isso também. Então, a gente tem que entender que a gente escapou da contaminação do mundo, mas a gente não pode se dar por essa vã liberdade que as pessoas pregam aí. Então, eu vou falar nesse e-book sobre a teologia do neoliberalismo. Esse estudo está grande, eu não vou entrar muito nisso. Então, é uma crescente onda de uma graça que vai te dar liberdade para você alcançar e voar mais alto. Então, tome cuidado com isso. Veja, vocês pregam contra a graça. Muito pelo contrário. Começamos dizendo da graça de Cristo, que é justificadora, do gnosticismo, que vai trazer inserções no meio da palavra do Senhor, e o pecado. Lembra que Paulo escreve a Timóteo, Wilber? Agora eu não lembro, acho que é a segunda epístola de Timóteo, fala, cuidado, nos últimos dias os homens vão cercar de falsos mestres, falando palavras que dão coceirinha nos seus ouvidos, falando aquilo que vocês querem ouvir. Não é uma chuva de cuidado, e hoje as pessoas ouvem um sermão e não julgam o sermão. Paulo fala para julgar o sermão, para julgar os espíritos. E como é que a gente julga isso? Na sã doutrina da palavra. Então a gente precisa conhecer as escrituras. Escrever que todos os apóstolos, que todas as cartas, praticamente tirando Filemão do Novo Testamento, alerta para falsa doutrina, para inserção de coisinhas, de simulação da palavra de Deus. Hilber, não é preocupante isso? Sim, o verso que você falou está em 2 Timóteo 4, a partir do verso 3, que vai falar sobre isso, né? Que vai vir tempos que não suportarão a sã doutrina, né? E ajuntarão para si falsos mestres. Então, a gente percebe que esse tempo, né, está chegando cada vez mais rápido, né, para a consumação dos séculos, e também vai entrar de acordo com o que Paulo falou em Tessalonicenses, tem que vir primeiro a apostasia, a vinda do Senhor não vai ocorrer antes que venha a apostasia e seja manifestado o homem do pecado. Então, isso são coisas naturais que vão ocorrer, e a gente tem que ser sóbrio nesse meio tempo, enquanto Cristo não vem. E nós temos que combater o bom combate, né? Combater o bom combate contra o pecado e também contra essas falsas doutrinas, essas falsas heresias que entram no meio do povo de Deus. 2 minutos, nós vamos encerrar esse vídeo que ficou grande, mas tinha que ter responsabilidade, né? Aliás, todo estudo tem que ter responsabilidade. E eu não quero que os pastores da graça nos entendam errado e nem que os pastores que são extremamente radicais. A gente quer ter um meio termo, uma balança
que a do Senhor ela é justa, né? Hebreus 12, 14, seguir em paz com todos e a santificação, ó, caminhem nas suas pegadas aí, né? Seguir com todo mundo junto. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, sem santificação, ninguém verá Deus. E por fim, eu quero na aplicação prática dizer o seguinte, a natureza do pecado, ela é grande, ela é vergonhosa, necessitando uma tamanha reparação para nos purificar da culpa, exigindo nada menos que o sofrimento e a morte do Filho de Deus. Parou para pensar nisso? A natureza do pecado, a força do pecado, ela é tão grande, tão vergonhosa, que ela precisou de uma reparação gigantesca, e nada mais do que a morte do Filho de um Deus. O Filho de Deus, que era puro, santo, imaculado, se fez maldito no madeiro, na cruz do Calvário, como Isaías fala, ele teve que se fazer maldito. Ele foi comparado à serpente que Moisés levantou no deserto. Ou seja, a serpente era um símbolo de maldição. Jesus foi comparado com um ser maldito. Fizemos um estudo, né, Hilber? Neustan, a idolatria à serpente. Faz esse estudo, é incrível. Jesus foi comparado com a Neustan, com um símbolo de maldição, para que no final da história você viva uma vida liberta, à vontade. Irmão, pensa o seguinte, a graça aumentou o nível de responsabilidade. Falamos isso no começo, no meio, vou falar no fim. Era necessário deitar com uma mulher para você se prostituir com ela. Com hoje, só com pensamento malicioso você pecou. Da mesma forma, você dava 10%, hoje é mordomia, cuidar de todas as coisas do Senhor, não é só 10%. A graça é a mesma coisa. Ah, eu recebi a graça, um presente de Deus, estou debaixo do guarda-chuva da graça. Entenda como você quiser a graça, ok? Aumentou o nível de responsabilidade, agora eu tenho que cuidar, santidade sem a qual ninguém verá Deus. Ok, pequei, todos os homens pecam, mas eu vou lutar contra o pecado, nem que eu tenha que derramar, como Paulo fala, o próprio sangue. Vocês não resistiram ao pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Paulo já estava prevendo aquilo que haveria de acontecer na igreja do primeiro século, né, com as perseguições religiosas e por aí vai, tá bom? Então a natureza do pecado foi grande, vergonhosa e necessitou uma tamanha reparação. Então, nós queremos dizer para você que nós não podemos ter reservas na nossa separação das práticas pecaminosas, nem mesmo abrir concessões, ok? Ah, eu estou pecando, mas Deus sabia que eu não dava conta desse pecado, por isso que ele mandou Jesus. Teve um irmão que mandou isso para mim, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Vença aquilo que te vence hoje, para que amanhã você não seja vencido, seja encontrado no lago de fogo. Então, a graça que não envolve justiça, a graça que não envolve disciplina, a graça que não apregoa um reino desprovido de cruz e sofrimento não é a graça que Deus nos entregou para a sua igreja. Você pode ver isso em Lucas 9, 23. Eu espero que Deus abençoe a sua vida nessa batalha contra os seus próprios desejos, porque afinal de contas, o maior gigante da nossa vida somos nós mesmos, não é Satanás. Gênesis 4:7, Deus está dizendo, olha Caim, o seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Deus não disse, o diabo vai ser contra você e você vai ter que lutar contra ele. Fizemos estudos gigantes, a luta do meu eu contra mim mesmo. O diabo não tenta a gente se não for com nossos próprios desejos, ele potencializa os nossos desejos. Então eu estou aqui para dizer para você que uma graça que não envolve justiça, você tentar se tornar justo, não para que você seja salvo, nós somos salvos pela graça de Cristo, mas uma graça que não faz o homem se tornar mais justo, honesto, um homem que anda moralmente, mas continua envolvido nas suas imoralidades, nas suas injustiças, uma graça que não envolve disciplina, o cara que anda todo torto, uma graça que não apregoa um reino desprovido de cruz, o reino de cruz é cruz, é crucificação e é sofrimento. Você vê a carta dos apóstolos dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo, companheiro dos vossos irmãos na tribulação, eles sempre estão em tribulações, eu vivo tribulações, em 9 meses vivi mais dentro de hospitais, exames e com problemas do que sentado nessa mesa trabalhando. Então, assim, a nossa vida é uma batalha constante contra o reino das trevas, nós sabemos isso, contra os nossos próprios desejos. Hilber, quer fazer uma consideração final? Nós estamos bem longo. Não, pode encerrar já, acho que a gente abordou bastante. Irmão, eu quero deixar esse link para você, papocomdeus.com.br, é a nossa revista, irmãos. Todo o nosso conteúdo é gratuito. Vai lá no nosso site, ó, nesse link aqui, e você pode pegar mais de 180 e-books como esse gratuito. No nosso site você pode fazer mais de 16 cursos de teologia gratuita. Lá os surdos podem estudar gratuitamente, mas você quer nos abençoar? Compre a revista do Papo com Deus, colecione os estudos na sua casa, uma revista bem feita, tal, não vou falar muito disso, que já deve ter visto nossos vídeos,
mantenha aí, colecione os estudos do Papo com Deus em casa e nos abençoe, porque 100% da verba é revertido para levar os nossos anúncios para outros países, Europa, Brasil também, para abençoar vidas. O ministério do Papo com Deus é servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.